Boa tarde, professor. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um privilégio entrevistá-lo. E eu gostaria primeiro de apresentar você, né, um pouco da sua carreira acadêmica. Então, Fernando Sala possui graduação em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Tem experiências na área de sociologia com ênfase em sociologia da violência, atuando principalmente nos seguintes temas: prisão, políticas públicas, violência, justiça criminal e adolescentes em conflito com a lei. Né? Então, temos que giram bastante em torno do que a nossa entrevista está proposta a discutir, né? Sistema prisional e as suas relações com o crime organizado, né? E aí eu queria começar a entrevista perguntando como que o professor chegou aos seus primeiros estudos do crime organizado. Obrigado pelo convite para a entrevista, Eduardo. É um prazer poder compartilhar um pouco da experiência que nós pesquisadores temos com os jovens pesquisadores que estão chegando no campo, que estão desbravando temáticas tão difíceis, tão delicadas para se desenvolver. Eu só queria adicionar talvez uma particularidade do meu currículo, porque isso explica até um pouco da minha produção ao longo de tantos anos de trabalho acadêmico. Enquanto eu fazia o curso de Ciências Políticas e Sociais, eu iniciei o curso de História na própria Universidade de São Paulo e cursei que seria mais ou menos um terço do curso, por razões familiares. Na época, eu perdi meu pai e tal, tive que parar de fazer o curso, mas isso explica um pouco uma fortíssima proximidade com os temas que envolvem a história, temas. Então, a minha pesquisa de doutorado praticamente foi uma reconstrução histórica, lógico que de um ponto de vista sociológico, mas praticamente uma reconstrução histórica do sistema penitenciário de São Paulo, desde o século XIX até meados do século XX. Né? Então, isso explica um pouco porque eu tenho tantas coisas que foram produzidas no campo da história, né? Essa interface entre a história e a sociologia. Né? E para responder a sua questão, né, como é que eu chego nesse tema, é, uma coisa que acho que precisa ser dita logo de início é que, no caso do Brasil, falar de crime organizado é mais ou menos a gente falar de grupos que se formaram nas prisões ou grupos que se dedicam ao tráfico de drogas no varejo, nas periferias. Essa é uma perspectiva bastante limitada e se deve, em parte, aos rótulos que são criados pela mídia ou mesmo por alguns operadores do sistema de justiça, e que acabam sendo incorporados na reflexão acadêmica, nem sempre a partir de uma abordagem crítica. Então, observo que, no debate internacional, quando se discute crime organizado, a abordagem é mais ampla, mais sofisticada, na qual se incluem, por exemplo, as interfaces das atividades ilegais com as legais, as redes de articulação dos grupos criminosos com a esfera política, os mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro no circuito financeiro internacional, as chamadas máfias que operam no crime transnacional. Então, tudo isso para dizer que, de partida, no Brasil, quando se fala de crime organizado, a referência é a periferia, é a prisão, o tráfico de drogas, ou, por assim dizer, o submundo da criminalidade. E quase que se desconsidera outras dimensões das formas organizadas de crime, como as do chamado crime do colarinho branco, os crimes na esfera empresarial, o tráfico de drogas no atacado, envolvendo as elites, e, mais recentemente, mas de suma importância, o fenômeno das milícias,
que apresentam como traço importantíssimo serem compostas por agentes públicos, policiais, agentes penitenciários, membros das Forças Armadas, que estão articulados com criminosos comuns no domínio sobre territórios no Rio de Janeiro. Foi, portanto, por conta desse viés, de certo modo, midiático, que eu fui levado a incorporar essa temática nas minhas pesquisas, uma vez que meus principais objetos de estudo, desde mestrado e doutorado, gravitaram em torno da prisão. As ações do PCC, Primeiro Comando da Capital, ao longo dos anos 90, mas sobretudo a partir da chamada Mega Rebelião de 2001, colocaram os holofotes e preocupações das autoridades sobre esse fenômeno. E no começo dos anos 2000, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho também promovia ações espetaculares no meio urbano. Então, um pouco o papel da universidade é dar respostas a essas emergências, e isso impeliu muitos pesquisadores, inclusive eu, a tratar do assunto como era apresentado pela mídia e pelo sistema de justiça. Hoje acredito que o tratamento dado nos diversos campos das ciências humanas seja muito mais criterioso e crítico, contribuindo para que o debate público e acadêmico seja tratado de forma bem mais qualificada. Assim, da minha parte, eu tenho procurado submeter à crítica e o modo um tanto enviesado de tratar o crime organizado no Brasil, ampliando o escopo de sua abordagem, sobretudo em consideração ao debate internacional. Então, não sei se ficou claro, Eduardo. Quer dizer, eu chego no tema porque eu trabalhava com as prisões. Como a mídia tratou essa questão de forma como rotulou como crime organizado, então a demanda era, bom, o que é o crime organizado? Mas essa eu considero, defendo muito que essa é uma visão bastante, não é errada, mas ela é muito particular, Estereotipado. muito estrita do que seja o fenômeno do crime organizado. E até julga, né? Enfim, acaba sendo preconceituosa muitas vezes porque exclui outros grupos, Exatamente. né? E com certeza a mídia, então, faz também aumentar essa demanda, né? E você já estava particularizado com o tema, então teve tudo para abraçar academicamente isso e fazer também uma desconstrução, né, desses vieses que a gente comentou. Exatamente. Partindo para a próxima questão, quais são os maiores desafios de se trabalhar com essa temática, né? Quais são os riscos para o pesquisador, porque é um tema delicado, né? E envolve pessoas, enfim, do submundo do crime, né? Então, não é impossível que possam ter até acesso aos seus trabalhos, né? E que, porventura, venham ler, enfim, ter esse contato. Então, quais são os cuidados que se deve ter? Então, Eduardo, olha, os desafios para se trabalhar essa temática, a gente poderia dividir, são muitos, né, os desafios, e a gente poderia dividir talvez em níveis de dificuldade. O primeiro, que é assim reconhecido por muitos autores, é o próprio reconhecimento do objeto a ser estudado, dada a sua complexidade. Ou seja, quando a gente está falando de crime organizado, a gente está falando exatamente do quê? De formas de organização, de incontáveis áreas de atividades desenvolvidas por esses grupos, e formas de exercício do poder interno e externo, domínio territorial, infiltração no sistema político, facção que se cria na rua ou na prisão. Afinal, um primeiro problema é exatamente a delimitação desse objeto. Definição. Isso. Isso. É necessário delimitar claramente o objeto de estudo, pois há o risco de confundir o que é um grupo efêmero, por exemplo, um bando, uma quadrilha. Bom, você não pode confundir isso com facções organizadas,
com milícias que contam com agentes públicos e poder armado, com grupos de traficantes mais consistentes, com formas mais estruturadas de criminalidade, como as máfias italianas, as máfias russas, as máfias chinesas e assim por diante. Então, um primeiro nível que eu diria é esse de delimitar, afinal, o que é que você vai estudar, né? Porque isso vai ser decisivo para um outro nível de vamos dizer assim, de acesso, que é, se você delimita previamente e claramente o que você quer estudar, isso vai te indicar uma determinada literatura de interesse e vai te indicar, inclusive, uma moldura básica de orientação teórica e metodológica e as fontes possíveis para você fazer a pesquisa. Então, veja o seguinte: se você quisesse estudar, eu vou dar um exemplo para você, já até te ajudando a pensar essa questão. Se você fosse, ao invés de estudar o fenômeno agora, contemporâneo, mas se voltasse para como é que o Comando Vermelho se organizou, provavelmente você nem tem sobreviventes do Comando Vermelho, ou talvez nem seja o caso de você entrevistar, mas você pode recorrer a fontes documentais, você pode ir atrás de processos criminais, você pode, enfim, mobilizar um outro nível de fonte, desde que você defina claramente o que é que você está querendo estudar, né? Então, o primeiro ponto é definir o objeto, o segundo vai te dizer, inclusive, o que você vai ler e que orientações teóricas são possíveis. Uma coisa é discutir gangue dentro de prisão, Uhum. formação de grupos dentro da prisão, outra coisa é você discutir, por exemplo, um perfil de organização criminosa como a russa, ou as russas, ou a máfia italiana, porque são de natureza diferente, estão em lugares diferentes, né? Onde o espaço prisional, por exemplo, ele não é tão relevante quanto foram nas organizações brasileiras. E um terceiro nível que eu diria, que aí responde à sua subquestão, por exemplo, por assim dizer, é o como fazer. Como acessar documentos, instituições, personagens, territórios, práticas sociais. Os desafios são desde o sigilo, por exemplo, que você pode ter de uma documentação de interesse, seja ela judiciária, policial, correspondência dos membros de uma organização criminosa que circula fora dela, até o não pertencimento do pesquisador aos territórios ou aos grupos, uma vez que, em geral, o pesquisador não é um nativo, né? Então, geralmente nós somos, sei lá, né, figuras de classe média, que nós não partilhamos de muitos desses grupos, ou não temos uma convivência tão próxima. Então, esse nível de dificuldade é exatamente o de como fazer isso, né? As dificuldades de acesso, sejam Formas de contato, né, de formas de contato, né? Como é que você acessa, seja documentos, porque muitos deles não são acessíveis, seja diretamente aos lugares e aos sujeitos envolvidos nessas atividades. Os riscos de pesquisa são, a gente pode considerar que os riscos de pesquisa direta, ou seja, né, você está em campo, são estão presentes em vários outros campos também, né? Imagina você fazer uma pesquisa, sei lá, né, com é, paciente de tuberculose, pacientes de lepra, enfim, de hanseníase, né? Tudo isso também implica riscos, né? Ou você fazer uma pesquisa sobre acidentes de trabalho, enfim, várias, não todas, né? Mas várias áreas impõem riscos. No caso desse nosso tema, a temática de dinâmicas de grupos criminosos organizados, de mercados ilegais, instituições de controle, né, como polícia e prisão, talvez sejam mais fortes e demandem mais cautelas por parte dos pesquisadores, né? Os riscos podem ser tanto de natureza física, mas também psicológica, se o trabalho demanda, por exemplo, a presença em locais onde atuam os grupos, se é preciso fazer entrevistas, obter informações da observação direta nos cenários, situações e personagens. Mas, em se tratando de pesquisa documental,
talvez a gente não tenha riscos, ou os riscos sejam mínimos. De todo modo, os riscos para se fazer pesquisa nessa área realmente demandam cuidados e cautelas muito grandes. Não é impossível fazer pesquisa sobre isso, mas toda a literatura, internacional inclusive, aponta para isso. Como é que você vai fazer pesquisa com grupos que estão na ilegalidade ou que fazem trabalhos no mercado ilícito, né? Então, você pode ter uma situação em que o pesquisador está muito afetado, né, como se fala, né, afetado pelas condições em que ele vai fazer a sua pesquisa, né? Os riscos são, é, são consideráveis desse ponto de vista. Ah, esse ponto de ter cautela que você tocou já engloba a nossa próxima questão, que são os limites éticos. Limites éticos, então, não apenas do pesquisador ao tentar esses acessos e, porventura, conseguir eles e efetivamente fazer o recolhimento de fontes da pesquisa, mas também ao transformar isso para o trabalho acadêmico e criticar, questionar, problematizar de forma ética também. Então, a ética trabalha nos dois âmbitos da pesquisa, né? E quais seriam esses limites? Vou te colocar uma resposta que eu pensei agora, hoje de manhã, e que vou te dar, mas depois eu vou fazer um complemento para ela. Olha, acho que para pensar o tema, hum, pensar o tema do ponto de vista ético, talvez a gente não tenha muito limite. Você pode pensar o tema de uma forma. O problema é o fazer da pesquisa. Isso impõe questões éticas desafiadoras para o pesquisador. É uma questão chave, bastante delicada e sempre atravessada por polêmica. Isso não é coisa nova. Se a gente lembrar o Howard Becker, lá nos anos 50, nos Estados Unidos, no comecinho dos anos 60, ele estudava os grupos que fumavam maconha. Então, é aquela coisa, bom, aí o que é que ele faz? Como é que ele se relaciona com isso? Sempre tem essa coisa de você estar convivendo com pessoas que podem estar fora da lei, pessoas que podem estar praticando ilegalidades. Pesquisadores acabam sabendo, muitas vezes, de ocorrências ilegais. Então, sejam quais forem as situações e cenários, por assim dizer, problemáticos, é necessário considerar que o pesquisador não é policial, ele não é juiz. Em geral, sua pesquisa só se torna possível a partir de um acordo que é feito com os próprios sujeitos do território ou das atividades ilícitas. Uma certa negociação em que se dá a aceitação da presença do pesquisador, coletando informações, observando os fatos, mas, ao mesmo tempo, se espera que o pesquisador não faça, às vezes, de um policial, né? Então, aí eu queria complementar um pouquinho esse raciocínio, porque veja o seguinte, né? Você mencionou a questão do comitê de ética. Hoje assim, é possível você chegar e falar assim: olha, eu peço a dispensa do Do comitê. não é do comitê, eu peço para o comitê me dispensar de ter o termo de consentimento. Por quê? Exatamente aquilo que você estava falando. Como é que eu vou chegar para um cara, seja na quebrada, seja na perifa, seja na prisão, e vou falar para ele: olha, o senhor precisa me assinar um termo de consentimento para que eu possa fazer a entrevista com o senhor. Por quê? Não tem o menor cabimento. A situação é completamente adversa para se fazer isso. Então, o que tem acontecido é que vários colegas que trabalham em locais, seja na periferia, seja nos mercados ilegais, mesmo dentro das prisões, fazendo entrevista, isso não tem cabimento. Ou seja, não tem como você
chegar para um cara numa quebrada e falar assim: olha, meu amigo, eu sei que o senhor é o gerente aqui da Boca, mas você me dá um. Tem. Então, o que é necessário, evidentemente, argumentar, né? Na apresentação para a Plataforma Brasil, se tem que fazer uma argumentação justificando que os sujeitos envolvidos, os riscos que isso poderia envolver, tanto para o pesquisador, por levar uma desconfiança por parte do entrevistado, como, de certa forma, inviabiliza a naturalidade de um relacionamento capaz de criar um ambiente razoável para uma pesquisa. Então, isso para te dizer que isso, vamos dizer, é possível fazer isso caso você, por exemplo, quisesse fazer uma pesquisa envolvendo entrevista. Aí, Eduardo, eu acho que tem uma coisa importante também. E eu sempre discuti isso muito com a minha colega Camila Dias, que tem muita coisa escrita sobre o PCC, e eu acompanhei o trabalho dela do doutorado inteiro, e eu sempre discuti muito isso com ela, que assim, todas as entrevistas feitas em ambiente prisional, elas são uma fonte possível de obtenção de informações, mas ela assim, é tradicionalmente um, um espaço, um ambiente desfavorável. Você é um pesquisador que está chegando ali, que está caindo de paraquedas, que vai fazer um monte de perguntas que não podem ser diretas, né? Então ela tem, vamos dizer assim, um jogo de simulações que está sempre presente, o que é que esse cara está querendo saber, até onde eu posso falar, até onde eu não posso. Então, isso, de certa forma, não que inviabiliza, não que empobrece, mas ela, vamos dizer, dificulta muito que essa seja uma boa fonte de informação. Às vezes ela é muito boa, mas você precisa ter um interlocutor que esteja disposto a falar. Um interlocutor que seja bocudo, um interlocutor que não tenha medo, seja de você, seja dos colegas que estão encarcerados, seja do pessoal na quebrada, tal. Então, é, vamos dizer assim que as entrevistas elas são boas ferramentas, mas elas, no caso das prisões, no caso de instituições de internação para adolescentes, elas são problemáticas, né? As pessoas falam as coisas com bastante limitação. Agora me veio um questionamento. Eu atuei como professor em instituições prisionais de Santa Catarina e até hoje eu possuo a lista de alunos aos quais eu tive contato. E é possível eu enviar carta para detentos, né, dentro do sistema prisional. É possível analisar como fonte essa troca de cartas se algum deles resolver me responder? Mas não tenha dúvida, né? Se a gente pensar numa abertura possível de fontes, né, que não se limita a uma entrevista direta, né? Você escreve uma carta, mas como é que as coisas estão aí, o que você está achando das coisas, tal. É, é lógico que você vai poder usar isso como uma fonte, né? O espinhoso sempre da questão, Eduardo, é que assim muitas vezes as entrevistas, por exemplo, elas ocorrem pouquíssimas vezes. Então isso cria um vínculo muito frágil entre o entrevistador e o entrevistado, um vínculo de confiança muito pouco é, consistente para que você, inclusive, crie uma situação de confiança para abertura de informações. Então, por exemplo, você pode tentar esse caminho, mas assim, sem pressa e sem esperar também que você vai conseguir alguma coisa, né? E você pode perguntar da família, disso, daquilo, como é que está aí, hoje em dia a cela, como é que está, não sei o quê. E você, às vezes, você vai poder ter 50 cartas, nas quais você vai encontrar, talvez, em uma ou duas coisas muito interessantes para a sua temática, mas você teve que abrir um leque de conversa. Porque, assim, uma boa entrevista, por exemplo, o pessoal que faz histórias de vida, né, que usa o recurso de história de vida,
recuperação de memória, tal. Às vezes são horas e horas. Eu lembro sempre da Ecléa Bose lá no Memórias de Velhos, que é maravilhoso. Ela falava assim: nossa, às vezes eu ficava conversando com aquelas senhorinhas horas e horas, tal. Aí, depois de gravar a coisa, ela no portão, ela me falava a coisa que era mais importante de tudo. Então, essas coisas são inusitadas e veja, você pode muito bem incorporar como uma fonte se você tem essa possibilidade de ter um contato constante, seja com a pessoa ainda encarcerada, seja com a pessoa depois. É lógico, Eduardo, que assim, sempre, eu acho que tem uma coisa assim que, para nós que pesquisamos essas coisas, as pessoas às vezes querem estabelecer vínculos. Então, isso eu acho que é um drama ético. Por exemplo, né, você chega e fala assim: oh, eu conheço um cara lá que ficou preso, um cara muito legal. Tá, 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 tá. Se você estabelece um contato com ele via carta, ou mesmo você vai lá visitar, fala: olha, meu, vim aqui te visitar porque, vou ser sincero com você, olha, estou fazendo uma pesquisa, eu vou conversar com o preso, não sei o quê, tal, 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 tal. E se você não se incomodar, venho aqui conversar mais vezes com você, tal, tal. Da sua parte, você está sendo franco, você está colocando as coisas, mas você também tem que contar que o cara vai pensar num vínculo, vamos dizer assim, um vínculo que seja positivo para ele. Então, ele pode começar a te pedir coisas, né? Olha, você não dá para você me trazer uma coisa, não dá para você avisar minha mulher, não dá para você ir buscar minha criança, não dá para não sei o quê. E isso cria, né? Quer dizer, até onde você pode ir? Se ele te pede um bloco de papel, isso não tem problema. Mas se ele te pede outra coisa, se ele pede para você fazer contato com o fulano, você não sabe quem que é, pede para fazer um contato. Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem sempre que ter muito atento. Por quê? Porque numa pesquisa envolve isso. Eu me lembro que a Camila contava, né, que às vezes o cara pedia para ela voltar para visitar. Ah, volta aqui para me visitar. Aí ela falava assim, você, você está confundindo a coisa de um pesquisador como uma visita feminina para um cara, não sei o quê. Então, essas coisas são, são desafiadoras do ponto de vista desse relacionamento que, às vezes, né, geralmente ele precisa ser franco da sua parte, mas ele vai criar, ou tem a possibilidade de criar um vínculo, no qual a pessoa também vai te demandar coisas, vai ficar com expectativas, vai ficar vai criar relações vamos dizer assim, de uma dimensão psicológica, não precisa ser necessariamente afetiva, mas pode criar um vínculo, né? De falar assim, pô, realmente aquele cara é o meu amigo. E aí o que você faz? A hora que você termina a pesquisa, você vira as costas, né? Então, isso eu acho que é Pesos um. muito grandes, né? Pesos muito, muito importantes, né? Responsabilidades, né? Exatamente, Criação de expectativas e tudo, né? Muito, exato. muito, muito complexo. E aí, isso também pode ser um gancho para a nossa próxima pergunta, porque o campo da sociologia eu vejo que já avançou, tá mais adiante nesse sentido, nessas temáticas, nessas pesquisas, nessas dinâmicas, né? E o campo da história, eu acredito que vem começando um pouco mais agora, né? Uhum. E aí, como você enxerga a possibilidade do campo científico da história avançar e contribuir nas pesquisas acerca das organizações criminais, principalmente dentro de instituições prisionais? É. Então, sempre lembrando que, assim, quando eu pensei aqui nas suas questões, eu estava pensando que, assim, a primeira grande tarefa foi assim, ó, do que é que nós estamos falando, né? Então, se, por exemplo, né, o crime, as questões de crime organizado no Brasil, elas mal começaram a ser pesquisadas. Se a gente levar em conta aí que, né, tem uns 25 anos de pesquisa nessa área, é pouquíssima, é um tempo bem pequeno, e que a gente poderia, por exemplo, pensar que a gente poderia se debruçar sobre outras esferas do crime organizado, ou, né, temos esse desafio de exatamente o que nós vamos estudar, né? Eu acho que o campo de pesquisa sobre esse tema para a história é muito promissor, é bastante promissor.
porque permite primeiro, porque permite uma estreita interlocução com outras áreas de conhecimento, seja sociologia, o direito, a antropologia, e tanto do ponto de vista teórico como metodológico. Como esse ainda é um campo de pesquisa pouco desenvolvido no âmbito das ciências humanas, a presença da história contribuiria muito com as análises sobre o tema, com cuidado na identificação e uso de fontes, que nem sempre é uma coisa assim tão forte em outras áreas das ciências humanas, com as potencialidades de estudos em perspectiva comparada, enfim, eu vejo que há todo um campo a ser ocupado pelos estudos que venham da história. Talvez ainda a gente tenha um desafio com matemática relativamente recente, o campo foi meio que ocupado pelos antropólogos, pelos sociólogos, né, pelo pessoal do direito, tal. Isso não significa que não exista espaço para os historiadores. Muito pelo contrário, eu acho que assim, o que a gente aprende muito com a história é todo um cuidado com as fontes, como usar fontes, estudos comparados, né, situações de você fazer confrontação de fontes, tudo isso é. Porque, veja, às vezes as nossas ferramentas de pesquisa são um pouco diferentes do historiador. Por exemplo, o antropólogo adora estar no campo, está lá convivendo, vendo acontecer, né? Que era a pesquisa participante, levantar coisa, fazer a etnografia, tal, né? O sociólogo, às vezes, vai na reflexão mais organizacional, como é que a coisa tal. E o historiador, eu acho que assim, é aquela coisa de reconstrução, né? Não, reconstrução, nós temos um fenômeno aqui. Né? Como explicar que isso se constituiu, se formou? Como que eu mobilizo fontes para explicar esse fenômeno? Então, eu acho que assim, por isso que eu falo que tem um campo promissor, porque eu acho que assim os historiadores ainda não chegaram com tudo nessa temática. Mas não é por omissão, é simplesmente porque é uma temática nova e que, de certa forma, vem sendo ocupada por esses outros campos e que está em aberto. Eu acho que assim, quando um historiador se colocar, falar assim, ó, nós vamos estudar aqui sei lá, a mega rebelião que teve em 2001 do PCC em São Paulo, ou como é que o PCC se alastrou pelo país, provavelmente as contribuições que virão da história serão muito mais relevantes do que aquelas que foram feitas, seja no campo da antropologia, seja no campo da sociologia. Por quê? Porque nem sempre a gente está preocupado em fazer uma reconstrução, né, como um historiador é do seu ofício fazer, né? Então, acho que assim, tem um campo a ser preenchido e eu acho que é muito profícua a possibilidade de se ter um diálogo interdisciplinar nesse esforço, por exemplo, de compreender, sobretudo, a questão das organizações que nascem, prosperam, principalmente nas prisões e nesse mercado ilícito de drogas, basicamente, que é onde opera o chamado crime organizado aqui no Brasil. Sim, concordo plenamente e consigo fazer um paralelo com Santa Catarina nos ataques a ônibus que tiveram aqui no estado, produzidos pelo PGC, né, pelo Primeiro Grupo Catarinense, a instituições públicas, transportes públicos, algo que lembrou muito 2006 em São Paulo, né, algo que lembra um pouco também 2001, né? Então, a história também pode se alimentar desse entrelaçamento de acontecimentos durante o tempo, comparações, semelhanças, e aí entra esse questionamento, né? Como são os processos para identificar essas estruturas que existem, essas lógicas de experiências e táticas, né, desses grupos que se espalham
nacionalmente, né? Atualmente a gente tem isso internacionalmente, né? Então, quais são modernas, quais são atuais e quais estão permanentes há mais tempo, né? No sentido de ter uma permanência desde a década de 80, né? Final da década de 70, com o Comando Vermelho, algo mais no sentido da ética, né? Talvez do crime, ou enfim, suas formas de organização, de relações de poder também. Então, só para pegar o seu exemplo, que é uma coisa ótima. Sociólogos, antropólogos, já constataram, olha, teve lá 2001, teve 2006, 2012, aí apareceu também em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, não sei o que, tal, tal. Sim, mas um trabalho que um historiador tranquilamente, né, poderia recortar é essa coisa de você ter grupos que não são terroristas no sentido político, eles são grupos que atuam nos mercados ilegais, que são grupos organizados, que estão no crime, só que desenvolvem técnicas ou táticas, né, que são consideradas de guerrilha urbana, de terrorismo, não sei o que. Vejam, todas as informações que nós temos sobre isso, elas são todas fragmentárias. Ninguém chegou, por exemplo, ainda nós não tivemos um historiador falando assim, olha, eu vou fazer a história dessa coisa de você ter várias, várias mobilizações de táticas de guerrilha urbana movidas pelo crime. E isso, então, retrocede, 2001. Mas, ó, no Rio de Janeiro, Fernandinho Beiramar foi acusado de fazer um monte de atentados urbanos, tal, 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 tal. 2001, o PCC, tal, tal, tal. Ninguém alinhou, isso que eu quero dizer, ninguém chegou e alinhou isso numa reflexão para ver, né? Olha, isso procede, não procede, isso aqui foi assim, foi assado, tal, 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 e nem fez uma, vamos dizer assim, uma cronologia dos fatos, né? Então, fala assim, olha, o que a gente tem desde X tempo até X tempo foram essas ações envolvendo, por exemplo, destruição de ônibus, né? Então, é um exemplo de como que você pode, com a história, por exemplo, chegar e fazer um recorte, né, de uma temática para explicar uma coisa que a gente só trata de forma segmentada, né? Então, a gente tem um bom núcleo de pesquisa lá no Ceará que estuda os grupos organizados lá no Ceará. A gente tem um outro bom grupo lá no Rio Grande do Norte que faz isso. Então, a gente tem as ilhas de produção e eu acho que uma contribuição bem legal é que talvez os historiadores possam fazer melhor do que o pessoal na sociologia ou na ciência política, é essa, por assim dizer, essa criar uma narrativa mesmo, né, do, do que se deu com essas similaridades e também divergências, né? Aí, indo para a sua pergunta, o, a, o processo de identificação de estruturas lógicas e experiências táticas desses grupos, isso é algo bastante complicado, né? E a gente, na verdade, só tem um bom conhecimento dessas coisas pela evidência do fato em si. Hoje a gente não tem como é que a coisa foi tramada no seu bastidor, né? Como é que é? Porque o acesso a essas organizações é limitadíssimo. Então, considere sempre isso, né? As organizações, elas têm um perfil de uma organização secreta, quase todas, né? Elas têm a sua blindagem. Isso dificulta o acesso. Tal. Então, em que momento que a gente sabe das coisas, né? Então, vamos pensar aqui nas fontes, né? Bom, eu sei de alguma coisa porque foi investigado pela polícia, porque correu um processo criminal, porque teve escuta telefônica, porque teve isso. Porque no exterior se utiliza muito
escuta telefônica autorizada, tal, como fonte, porque o cara está falando com o outro, olha, vai chegar um carregamento de não sei o quê, olha, você precisa falar com tal, tal, tal. Então, você quer mais do que o interlocutor, o cara que está dentro da organização falando, articulando? Então, isso é muito valioso. No caso do Brasil, a gente tem muita dificuldade, né? Seja documental desse tipo e seja de acesso também. Então, e essas organizações, Eduardo, elas são muito dinâmicas. O Comando Vermelho que surgiu lá atrás, né, se a gente pode botar o batismo dele, por assim dizer, né, propriamente nos anos 80, não dá para dizer que é a mesma organização. Talvez tenha o mesmo nome, mas é que se verificar, tal, tal, tal. E isso é, por exemplo, uma coisa sobre a qual eu assim acho que seria um excelente campo também para os historiadores, né? Eu vou mencionar para você aqui um historiador italiano que escreveu a história da máfia, está publicado em português. Outro dia até vi um filme, um pequeno filme com ele, muito bom, se chama Salvatore Lupo, depois te passo o nome direitinho. Ele fez um estudo sobre a máfia desde a máfia siciliana, desde o século XIX até os dias atuais. Então, você imagina, o cara é um historiador, um tijolaço assim, né? Aí eu vou lá olhar as fontes, né? O que ele está usando, né? E, basicamente, é, processos judiciais, escutas, depoimentos de pessoas arrependidas. Então, por exemplo, se você tem um conflito dentro de uma organização, uma liderança briga com a outra, muitas vezes é ali que você vai ter o cara para acabar com o seu inimigo interno, ele vai, denuncia, obriga, ou manda carta para o jornal, tal, 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 tal. Então, esse tipo de coisa é que permite você conhecer um pouco mais por dentro a organização, porque não é uma coisa acessível. O PCC aqui em São Paulo, o pessoal gosta de produzir documentos. Tem cartilha, tem salve, tem estatuto, tá, tá. Ótimo. Isso facilita muito alguma compreensão que o pesquisador sempre tem que ficar, não é porque está ali escrito, que é que você for olhar, né? Eles se autoelogiam, eles se auto. Se você pegar o depoimento de um mafioso, ele vai falar que ele ajuda as pessoas. Ele, aí você não pode, né, como pesquisador, chegar e falar assim, ah, tá bom, né? Então, Vou focar na parte social aqui, né? Tenta esquecer um pouco do resto. então, essa a questão do que é moderno, do que é atual nos grupos é bastante complicado, né? É bastante complicado. E aí eu insisto que a gente, para compreender esses fenômenos no Brasil, a gente não pode perder de vista um diálogo, uma reflexão que envolva a literatura internacional. Porque esse fenômeno que aqui surge no Brasil, ele é bastante peculiar, muito relacionado às prisões, a esse tráfico de varejo, tal, tal, tal. Mas em outros lugares ele tem uma outra configuração. E às vezes o exercício de pensar como que a coisa se arranja lá, como a coisa se arranja aqui, né, te permite melhor compreender o próprio fenômeno aqui. Então, o que é novo e o que é antigo, isso na dinâmica dessas organizações, que são ilegais, que não têm uma visibilidade, né, que são reprimidas do ponto de vista legal, policial, tudo isso dificulta muito a compreensão da sua dinâmica, dos motivos da sua dinâmica e da sua fluidez, né? Por isso que eu te falo, todas as organizações, desde que elas nasceram até agora, elas foram se alterando, né? Se a máfia era hierárquica no começo do século XX, hoje se diz que ela opera em rede. É outra estrutura, né? Então, se antes tinha um capo que era todo o líder, não sei o que, tal, agora se fala que existem famílias que têm uma comissão que decide e funciona em rede, papapá. Então,
São outras configurações organizacionais, dificílimas de serem identificadas, dificílimas de serem acompanhadas, porque elas são exatamente Importante. fluidas e bastante ágeis do ponto de vista da sua mudança. Se adaptam também às Exatamente. formas de controle do Estado e vão se agregando junto com as mudanças do próprio mundo, tecnologia e Exato, exatamente, mudanças das suas atividades, né. O pessoal cuidava de prostituição, a máfia cuidava de prostituição no começo do século XX. Agora é tráfico de drogas, ou talvez outra atividade daqui a um tempo, tráfico de seres humanos, né. Então, são várias coisas possíveis, o mercado tem um dinamismo que faz com que essas organizações também se acomodem, né, ou se adaptem a situações novas que enfrentam, no dia a dia. até o momento a gente citou diversas fontes, né, diversas possibilidades de fontes, certo? Fontes oficiais, né, processos crime, hã, fontes midiáticas, né, Uhum. e fontes orais, entrevistas, cartas, enfim. Qual a melhor maneira de mesclar todas essas formas de fonte, né, de conseguir trazer um equilíbrio e uma veracidade, né, um sentido lógico para complementar e montar esse quebra-cabeça, né, Hum. sobre essa temática. Olha, eu acho que não pode ser uma regra, vamos dizer, tirânica, mas o ideal sempre, no trabalho acadêmico, nas ciências humanas, é sempre combinar, fontes diversas, sempre, né. É lógico que há situações, há determinados estudos que prescindem de uma combinação de fontes, mas eu diria que é mais exceção do que a regra. Eu acho que assim, o bom trabalho acadêmico ele precisa sempre se cercar de fontes diversas para dar consistência. Então, isso implica trabalhar com métodos que, por vezes, são diversos para se construir um bom trabalho acadêmico e contribuir de modo substantivo para as análises em torno de um determinado tema. Abordar o chamado crime organizado nesse sentido coloca muitos desafios e limitações. Por exemplo, o uso de fontes quantitativas, de métodos quantitativos para mensuração de fluxos ilegais, é sempre difícil. Você vê que é sempre a estimativa da ONU, a estimativa da polícia, a estimativa. Por quê? Porque é um negócio. Como é que você vai quantificar quantos você tem de entrada de contrabando no Brasil pela fronteira seca? Tá, né? Você não tem possibilidade. Fala assim, o recrutamento do PGC em Florianópolis foi da ordem de 10% ao mês. Você não tem como aplicar um método quantitativo muitas vezes, porque as atividades são ilegais, os grupos não têm formalidade e você não tem recurso para chegar a isso. É, de novo, ter uma consciência bastante, real, né, do que você tá trabalhando, né, É. muito com o que a gente estava falando parecido com o comitê de ética, né, ter uma Hum. ter uma consciência da Dos limites que você tem para fazer o trabalho, né? Que a observação participante pode ser muito restrita, assim como a realização de entrevistas. Fontes oficiais, às vezes, são produzidas com determinadas finalidades que a gente também tem que considerar cuidadosamente. É, acho que uma coisa assim muito importante que a gente tem que ser muito cauteloso com as informações que circulam na mídia. E aí, Eduardo, eu te falo uma coisa, você como historiador, eu sempre gostei muito dos assuntos históricos e a minha vida, boa parte da minha vida passei pesquisando. Eu acho que assim, exceto alguns trabalhos sistemáticos e cuidadosos de jornalistas, a interrogação nossa de pesquisador, que estuda crime organizado, mercados ilegais, criminalidade, é sempre aquela: qual a fonte de informação que circula num jornal, numa revista, num site? Qual? De onde vem a informação que está ali estampada? PCC provocou não sei o quê. Aparentemente, você fala, pá, né? Quem forneceu a informação ao jornalista?
Foi o policial? Foi um operador do sistema de justiça, um promotor, um defensor público, um juiz? Foi um morador? Foi uma testemunha? Geralmente essas coisas não aparecem. E se aparecem, também você tem que se perguntar como e por quê, né? A gente pode se fiar naquela informação. É, esse é na mídia em geral, essas questões não são decisivas. Não, o cara está lá informando. Mas no trabalho acadêmico, essas informações são absolutamente fundamentais, né? Ou se você citar, por exemplo, olha, um morador que viu determinada coisa, você vai colocar uma série de cautelas. Não significa que aquilo seja absolutamente verdade. Você está se fiando na palavra dele. Então, não se pode construir uma reflexão, uma análise a partir de fontes de informações que são, muitas vezes, questionáveis e pouco consistentes. Então, tudo isso para dizer que, assim, primeira coisa, né, o melhor dos mundos é você se cercar de várias fontes possíveis, desde a bibliografia, documentos, se der, se for o caso, entrevista, enfim, tudo que for possível. E esse assunto em particular, o que me preocupa mais, e eu tenho diálogo com muitos desses pesquisadores que estudam essas questões, eu sempre falo assim, gente, de onde vem a informação que ali você está se fiando, você como pesquisador, chegar e falar assim, olha, o PGC nasceu disso, daquilo. Vamos lá, como pesquisador, de onde você tirou essa informação? Ela veio de onde? Quer dizer, se ela foi citada na imprensa, vamos lá. Quem é que forneceu essa informação? Onde tem uma base, né, que possa se chegar e falar assim: olha, não, o cara do PCC ficou tanto tempo ali na prisão, ele teve contato com fulano, não sei o que. Então, do contrário, me parece uma coisa muito superficial. Então, eu não digo que seja totalmente descartável, mas a fonte da imprensa. Olha, tem trabalhos muito bons, Eduardo, por exemplo, sobre o PCC, daquele Josmar Josino. Não sei se você já leu alguma coisa dele, é um jornalista daqui de São Paulo, ele chama Josmar Josino, ou Josino, Josmar Josino. Ele acho que tem uns três livros publicados, um é sobre as mulheres do PCC, mas ele tem mais 2 livros que são muito bons. Ele é um jornalista, mas não é um jornalista assim de, não, ele conhece as mulheres do PCC, ele teve contato com um monte de gente, é um cara que vai checar a fonte, é um cara que tem bons contatos com a polícia, não sei o que, tal, tal. Então, você fala assim, quando ele fala, né, tudo bem. Você pega uma notícia aleatória, saiu no jornal, lá não sei lá no Rio Grande do Norte. O PCC está disputando aqui o mercado com não sei o quê. Tá, pode até ser, mas qual é a base disso? Você não pode, no trabalho acadêmico, eu acho que não dá para se fiar numa fonte tão frágil ou tão pouco explícita que é a imprensa. Se a pessoa está se baseando, por exemplo, olha, não, teve ligações, teve escuta telefônica, tem um processo aqui, o fulano foi assim, tal, tal, tal. Não. Sim. Sim, a base precisa ser sólida, né? Tem que ter veracidade, tem que ter né, algo por trás que sustente melhor, né, essas informações, né, para a gente utilizar como fonte, com certeza. E é importante salientar isso porque o crime organizado está na mídia o tempo todo. Exato. A mídia, né, se sustenta muitas vezes por meio dele, gera audiência, gera público, as pessoas têm curiosidade, né? Então abre o caminho para o sensacionalismo, né? Tranquilamente, exatamente. Bom, partindo para a nossa próxima questão, né? Visto que as informações, né, desses grupos são de difícil acesso, né, e o que ainda nos chega, como a mídia, nós já falamos que precisa ser muito criteriosamente analisado, quais seriam os principais meios que nos sobrariam de analisar o processo de formação de uma organização criminosa, né?
e as relações de poder que estão presentes nela, né? Quer dizer, a gente citou as mídias, pode ser fraco, né? Fontes orais, ótimo, mais difícil de ter, ainda mais difícil de ter de uma forma produtiva, né? Quais são os principais meios que sobram para a gente fazer um trabalho com a base sólida? Olha, Eduardo, eu vou mencionar aqui algumas coisas que, não muito no Brasil, mas na literatura internacional, se adota para você falar de crime organizado. Por exemplo, se você está preocupado em estudar facções facções dentro das prisões é uma coisa, gangues de rua é outra coisa, né? Bandos, tipo milicianos, é outra coisa, né? Então, tem todo. Por isso que a coisa da definição do que exatamente você quer discutir te leva, inclusive, a literaturas muito diferentes. Tem um povo especializado em gangue dentro de ambientes prisionais. Tem um povo especializado em bandos criminosos que atuam no varejo do tráfico, seja em Nova York, seja em outros lugares, tal, tal, tal. Então, esse recorte inicial ele é fundamental para isso. Aí tem uma coisa que na literatura internacional aparece muito, que a emergência de uma organização depende essencialmente do contexto social. Pode ser tanto no meio empresarial, no meio prisional, periferia urbana, áreas rurais, a dissolução de um regime autoritário, como, por exemplo, essas máfias russa, chechena e por aí. Então, esse contexto é um indicador que é fundamental você levar em consideração. No caso do Brasil, aqui a gente está discutindo esses grupos que surgem em ambientes prisionais. Talvez agora a gente possa até pensar, eles surgem só em ambientes prisionais ou também em periferias. Por exemplo, o PGC, qual é o seu palpite? Né? Do que você conhece, eles surgiram dentro da prisão ou foi no varejo do tráfico de drogas? Né? São coisas decisivas porque vão estruturar a organização de uma forma diferente. Né? Se eu falo que a máfia surgiu a partir de uma combinação de famílias que criaram um laço de lealdade, você está falando de família, não está falando de prisão. Né? Outra coisa. Né? Aí você fala assim, os barões russos que já eram burocratas e não sei o quê, a hora que dissolveu a União Soviética, esses caras se apropriaram de mercados que já controlavam, que era o mercado negro, é outra história. Né? Você percebe a necessidade de você saber exatamente o que é que você vai recortar para poder, inclusive, entender o tipo de organização. Uma coisa que é muito importante e que ajuda é separar aquilo que eu falei no início do que é um bando, uma quadrilha, uma coisa que é efêmera. Deixar especificado isso no trabalho, também explicar muito bem do que se trata, qual o seu tema, qual a sua delimitação. Muito Porque o bando, a quadrilha, qual a diferença aí que é pensando em crime organizado? O que é que um dos traços de um grupo criminoso organizado é a duração no tempo. Então, veja o seguinte: uma quadrilha muito boa, muito eficaz, roubar banco, faz isso, blá, 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 blá. Se ele desaparece, por que eu vou estudar isso como um crime organizado? É um bando, uma quadrilha, um bando de gente que. Qual a diferença com o crime organizado? Aí que vem uma coisa que é uma existência no tempo, uma longa duração no tempo. Então, você pegar o Comando Vermelho, o PCC, e daqui a pouco outros grupos pelo Brasil, se eles tiverem uma duração no tempo, isso é um objeto que você pode atribuir como uma organização, um grupo que tem uma efetiva organização e, o que é importante, uma identidade. Esses grupos precisam criar alguma identidade para sobreviver. Você fala assim, qual a diferença de uma quadrilha? Ah, tem o líder fulano de tal. Mas não tem nenhuma identidade enquanto grupo. O que é uma identidade de grupo? Veja a importância do estatuto do PCC. Ou, no caso do Comando Vermelho, porque nós somos lá, todo mundo da quebrada, do Morro X, não sei o que, tal, tal, tal.
isso é possível de se identificar até nas formas de comunicação dentro do próprio grupo. Quer dizer, quando você percebe, tu está vestindo a camisa, ele veste a camisa, quer dizer, ele é identificado, como é que se chama, como é que se refere? Irmão, ele é irmão, né? Ele foi batizado, ou seja, Exato. vários Formas de processos. pertencimento que vão dar identidade para os sujeitos e para o grupo, né? Então, essa criação desse o ritual, né, de filiação, de pertencimento, tudo mais, é isso que dá, vamos dizer assim, um pouco da persistência ao longo do tempo do grupo. Todos eles que são estudados, né, seja, sei lá, a máfia chinesa, a máfia russa, a máfia italiana, a Cosa Nostra, a 'Ndrangheta, tal, né? Olha, o próprio PCC e o Comando Vermelho já tem algumas décadas que eles estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo pelas atividades, sem dúvida, econômicas e legais, tal, e por essa capacidade de criar uma identidade de grupo. Porque o indivíduo pode desaparecer, morrer, não sei o que, tal, mas o grupo tem uma sobrevivência. E o grupo não é o mesmo, não tem as mesmas características, porque ela vai se adaptando, mas ela tem alguma identidade. Isso é absolutamente fundamental. Uma coisa que se estuda muito, que eu acho que no Brasil a gente. Então, muitos desses grupos, Eduardo, eles são. Essa identidade ela pode se dar, por exemplo, pela questão da étnica, questão nacional. No caso das máfias italianas, é o sul da Itália, é o clã familiar. No caso do Brasil, tudo sugere que não, a gente não tem essas variáveis. O que dá identidade é o pertencimento à periferia, ao crime, principalmente do tráfico de drogas, e ao mundo prisional. Essa experiência do mundo prisional parece que é decisiva para dar essa identidade fundamental para os indivíduos. Até é algo que eu não tenho uma pesquisa sólida sobre isso, mas diante do meu envolvimento com o tema, acredito que a quantidade de batismos consideravelmente é maior dentro do sistema prisional do que fora, né? Exatamente. Até porque eu acredito que isso daí é algo também que posso expor essa reflexão no meu trabalho para a pessoa que está envolvida no crime e chega numa unidade prisional controlada pelo crime organizado, elas olham as oportunidades que o Estado dá para ela de ressocialização e as oportunidades que o crime dá para ela, que o crime organizado dá para ela de prosperar nesse meio, Uhum. aparentemente a curto, dependendo da pessoa, a curto e a longo prazo, é muito mais vantajoso prosperar no mundo do crime e se filiar à É. facção. E isso é uma peculiaridade desses grupos organizados, é uma peculiaridade do Brasil. Você tem alguma outra coisa no México, ali na América Central, mas é uma peculiaridade porque os grupos aqui, como a gente tem uma prática de encarceramento muito intensa, você tem a todo momento um recrutamento, por assim dizer, fundamental, né? Você tem uma massa de gente ali disponível, onde você vai trocar favores, vai criar laços de lealdade, confiança, tudo mais, favores, tal. Então, tudo isso fortalece a organização. E tem uma coisa que a estrutura, a gente comentou, né? A estrutura é bastante móvel e plástica, no sentido de se alterar, se adaptar. E tem uma coisa que acho que no caso do Brasil a gente tem que ficar sempre atento. Uma das coisas que faz com que uma organização sobreviva, então, são as atividades que ela desenvolve, são as formas de organização do grupo, porque isso dá lealdade, confiabilidade, tal, tal, tal. E uma outra coisa é como é que ela se relaciona com o exterior à organização. Então, o que isso quer dizer? Você tem um grupo, seja lá qual o grupo for, como é que ele se relaciona com o não grupo, com o restante da sociedade? Isso significa pensar quais atividades legais os membros desse grupo desenvolvem. Então, só um exemplo, né? O cara tem uma biqueira lá não sei aonde, na quebrada, tal, tal, tal. Dessa atividade, ele desdobra alguma atividade que seja legal. Ele compra um terreno, ele abre um boteco, ele vai, sei lá, comprar uma van, não sei o que, tal, tal. Assim, pensando no macro, Eduardo, essa coisa da atividade legal que vem acoplada
com a atividade ilegal é fundamental para entender o que é o crime organizado. Porque não existe crime organizado que fique só no submundo. Ele pode atuar sobretudo no submundo, mas o que é interessante, ele se enraiza, ele se desdobra. E esse se desdobrar não é só na economia legal, é muitas vezes no mundo da política. E não é no mundo de fazer política, mas é na sutileza de você influenciar, por exemplo, campanhas eleitorais de determinados fluxos, subsidiar, tal. Isso é absolutamente fundamental, essa relação que o grupo tem com o exterior. No caso do Brasil, eu diria que isso ainda é muito frágil. Vamos dizer assim, os grupos organizados no Brasil, eles são ainda muito periféricos. A gente não vê nada parecido com o que tem, por exemplo, na Itália ou na Rússia, em que você fala assim, nossa, o cara que seria mais ou menos o prefeito de uma cidade italiana perdeu o cargo por associação com a máfia. A gente não tem aqui. Né? Um ou outro caso, de vez em quando, você ouve e tal, mas vamos dizer assim, esse relacionamento entre organização, atividades legais e influências políticas ou no meio empresarial, isso a gente quase não tem ainda no Brasil. Mas tudo indica que isso virá. Por que virá? Por causa da acumulação de riqueza. Se esses grupos acumulam riqueza, fatalmente o que vai fazer com tanto dinheiro? Vai começar a comprar, seja posto de gasolina, empresa de transporte, então, qualquer coisa. O negócio é que vai tendo um perfil da organização que não é só na atividade ilegal, mas ela também vai se desdobrando em atividades legais. E à medida que vai se desdobrando em atividades legais, vem o quê? Vem uma certa legitimidade para os membros ali. Então, como é que você vai falar mal do cara que é um comerciante, que tem uma agência de carro? Ele tem uma agência de carro. Ah, mas ele é envolvido com PCC. Não, o cara que tem uma agência de carro. Né? Então, veja que a coisa muda de figura à medida que você tem, que ainda que o dinheiro venha dali, ainda que o cara também tenha um envolvimento. Começam a se quebrar os estereótipos lá no começo da entrevista, né? A gente tratou um pouco disso, não sei se você viu, eu e a minha colega Alessandra Teixeira, a gente, num artigo da Tempo Social, da revista Tempo Social, aqui do departamento da USP, a gente tratou um pouco dessa questão, seja dos estigmas e seja desse enraizamento, que é alguma coisa que na literatura internacional faz com que as organizações sobrevivam, faz com que as organizações não fiquem dependendo só de tráfico de drogas ou de tráfico de seres humanos. Não, tem outras atividades, elas estão fazendo outras coisas, né? E o enraizamento pode ser mais profundo em alguns lugares e menos em outros. Né? Sim. Então, continuando exatamente nesse meio das relações que esses grupos constroem e adentrando na parte um pouco mais teórica do nosso trabalho, né? Partindo das ideias propostas por Foucault, principalmente, sobre essas questões de relações de poder e também espaços heterotópicos que a nossa sociedade possui, é possível produzir uma análise aprofundada dessas dinâmicas existentes dentro das unidades prisionais que compõem essas organizações criminosas. Então, todos esses meios de identificação, de hierarquia, de transações do meio ilegal para o meio legal, né? E toda a atuação que ocorre também, né? Não só dentro da unidade prisional, mas é de lá que partem as ordens para as ações no meio externo, né? Porque as lideranças acreditam, né? Também não posso afirmar completamente isso, mas o que se indica é que elas estão presas, né? As ordens vêm de dentro do sistema prisional e quem está fora obedece, né? Atua em nome
dos líderes aprisionados. Então, pegar e estudar isso, né, quais, quais são as formas de estudar isso de uma forma mais aprofundada? Olha, pensando assim em uma certa delimitação para os grupos associados ao ambiente prisional, eu acho que a contribuição do Foucault é fundamental, porque ele pensou os mecanismos disciplinares ali presentes, mas eu acho que é, precisa ir além de vigiar e punir. Eu acho que a gente também tem que levar em consideração todos uma série de entrevistas que foram publicadas nessa compilação de estudos dele, que chama-se Ditos e Escritos, principalmente o volume 4 e 8 da edição brasileira, onde tem muitas entrevistas, onde ele está abordando de uma forma um pouco mais fluida e não tão sistemática como em Vigiar e Punir, as questões do ambiente prisional, né? Assim, desse espaço onde a gente tem todo por assim dizer, um universo de ideias, de dispositivos de controle, de disciplinas. Muitas dessas entrevistas que Foucault foram um pouco a partir da experiência que ele teve naquele grupo d'Information sur les prisons, o GIP, que era famoso, né? E que eu acho que serve muito de inspiração quando a gente pensa em estudar crime, punição e prisão. Mas eu diria para você, Eduardo, que ao lado de Foucault, quando a gente está pensando nas dinâmicas internas do sistema prisional, a gente não tem como escapar de uma série de outros autores que também trabalharam esses ambientes prisionais. Lembrar alguns nomes, por exemplo, você tem uns clássicos, que é o Goffman, que é absolutamente incontornável, tem um monte de limitações na interpretação que ele faz, mas é importante sempre a gente levar em consideração o que ele escreveu. O Gresham Sykes, que tem uma obra de referência, que é a Sociedade dos Cativos, Donald Klemmer, isso para lembrar os mais antigos. Mais recentemente, por exemplo, depois desses nomes aqui, eles estão todos aqui, não se preocupe, viu? Tem Gilles Chantraine, Didier Fassin, no caso de língua inglesa, Bert Using, Kimball, o Roy King, Richard Spark, todos eles deram contribuições enormes para a gente pensar os ambientes prisionais no contemporâneo. Coisas, por exemplo, como Supermax, as relações internas dentro da prisão, tudo mais. Então, eu te diria que, ao lado assim, como orientação teórica, Foucault é um cara fundamental, mas precisa ir além dele. Sim, Precisa ir além de Vigiar e Punir, porque Vigiar e Punir é uma obra sistemática onde ele está mais preocupado em ver o dispositivo carcerário no conjunto da sociedade do que propriamente as relações, por exemplo, entre os presos. Você vê ali, ele quase não trata dessa questão, ele está tratando dos da mecanismos, estrutura, né? da estrutura, exatamente. No caso do Goffman, o Goffman já vai na coisa da interação, que é fundamental, a interação entre os presos, entre os custodiadores, os internos, e o Gresham Sykes a mesma coisa. Então, esse pessoal já pensou o que a gente, na área da sociologia, chama de um interacionismo, né? As relações propriamente. E isso é fundamental quando a gente está pensando assim, mas como é que é o lance entre os presos? Mas como é que é o lance entre os presos e quem está tomando conta dos presos? Qual é o tipo de negociação que é feito? Né? Porque você tem uma negociação, você tem uma barganha de favores, você tem uma relação de poder que se estabelece. Então, lógico que a gente tem que sempre contextualizar muito como as coisas ocorrem no Brasil, né? Não se pode abstrair, achar que do jeito que você vai pensar uma prisão inglesa, você vai aplicar aqui. Não, é outra coisa, é outra coisa. Mas é inspiração porque eles estão dando diretrizes de análise, né? Diretrizes teóricas, diretrizes de análise para a gente pensar.
Então, eu acho que assim, o potencial que as análises do Foucault possibilitam são enormes, né? Elas precisam ser complementadas, e aí, no caso, ainda complementadas com os autores brasileiros, que pensaram essas questões ao longo do tempo, principalmente no período contemporâneo. Tem um monte de trabalhos importantes que pensaram essas dinâmicas internas. Eu diria para você, Eduardo, que talvez um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil é a fragmentação dos estudos, né? Então, a gente às vezes encontra bons estudos lá no Ceará, bons estudos no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, tal, em São Paulo, Rio de Janeiro, tal, tal, tal. Mas tudo bem, a gente tem uma realidade extremamente complexa, né? De diferenças regionais muito grandes que explicam um pouco essa fragmentação. Mas a gente tem poucos esforços, poucos, de tentar fazer sínteses, né, que possam explicar, vamos dizer, tendências que são tendências nacionais, né, fenômenos que sejam de natureza mais geral e não tão particularista, né? Porque você lê um estudo lá sobre Minas Gerais, você fala, mas aquilo é o contexto de Minas Gerais, e não é suficiente para a gente pensar uma outra realidade por causa. Então, eu acho que é sempre um desafio no caso do Brasil, né? A gente é um país muito grande, muito complexo, tudo mais, mas eu diria que é sempre um desafio que remete um pouco às perspectivas teóricas, né? Se a gente tiver um enquadramento teórico mais abrangente, talvez a gente conseguisse fazer essas reflexões de natureza mais geral. Perfeito, professor. A última questão ia girar em torno dos principais autores de referência, mas acredito que o professor já, já respondeu. Se quiser citar mais algum autor de referência para estudos acerca de crime organizado. O que eu ia te falar é que, assim, a gente tem, eu acho que a gente é, deve se preocupar, tem muitos autores que já estão se preocupando muito, com a produção acadêmica internacional. De novo, não é para ficar copiando o que eles fazem, porque os contextos muitas vezes são muito diferentes, mas a literatura internacional é grande, é consolidada, é boa, e tem alguns autores que eu diria que são muito referência, como Letícia Pauli, Karl Lampe, Klinsmann, Rocco Schiavone, Enzo Ciconti e aquele Salvatore Lupo que eu mencionei, que é um historiador de primeira mão, que são grandes nomes a pensar, não só no campo da história, mas também no campo teórico, no campo geral, as questões de crime organizado, né? Então, lógico, você vai falar, mas aqui no Brasil a coisa assim. Sim, é isso mesmo, a gente tem que ler esses caras pensando que a gente tem um contexto muito peculiar e que não é porque eles estão falando uma coisa que a gente vai transpor, né? Isso Mas esse efeito de comparação ajuda a compreender exatamente. o E nosso assim, tempo. quando a Letícia ou o próprio Kaulamp, que são dois grandes teóricos, esse Kliman também, eles estão questionando o conceito de crime organizado, eles estão pensando, mas olha, a coisa é complexa, não dá para você só pensar na atividade, não dá para pensar só na organização, você tem que pensar nisso. Isso ajuda a gente a ter estacas, né, onde você pode se basear para poder pensar a questão de forma mais consistente. Né? E lembrar que aqui no Brasil, Eduardo, a gente tem muitos trabalhos que foram feitos, só que assim, muitos na área da sociologia, muitos na área da antropologia, né? Então você já deve conhecer um pouco dessa literatura, tem o Feltran, tem a Biondi, a Camila, o Sérgio Adorno, Michel Misse, enfim, são Alba Zaluar, tal. Você vê, Alba Zaluar é uma pessoa que deu uma contribuição muito grande, mas quando ela está pensando em crime organizado, você lê os estudos dela, e aí eu volto a mencionar o artigo que eu e a Alessandra escrevemos, né? Quando a gente estava lendo os escritos da Alba, a Alba é muito boa, tem uma contribuição fantástica, mas ela não estava preocupada em definir crime organizado, ela quase que identificava o crime organizado com o tráfico de drogas. E aí você fala assim, tá, tudo bem, né?
Mas ela não teve preocupação na época, e talvez por vários motivos, de fazer uma delimitação clara do que era crime organizado. Então, isso não é um defeito dela, é uma questão que, assim, as emergências de se pensar o tráfico, de pensar a violência urbana, tudo mais, vão colocando desafios para os pesquisadores na área das ciências sociais, das ciências humanas em geral, e como que a gente faz? Né? Vai tentando responder, vai usando, e muitas vezes se usa de forma não tão crítica ou não tão aprofundada. Mas a ALBA é um nome de referência extremamente importante para entender os mercados ilegais no Rio de Janeiro, sobretudo. Né? E eu gosto muito dos trabalhos do Michel Missi também, que é um pesquisador da Federal do Rio de Janeiro, que tem belíssimos trabalhos. Ele não é assim dedicado a crime organizado, mas conhece muito dos mercados chamados mercados ilegais, né? E aí tem pesquisadores como o Daniel Irata, eu acompanhei um pouco do trabalho dele. O trabalho dele foi feito numa biqueira. Trabalho, belíssimo trabalho. A gente até falava assim, mas, ô, Daniel, como é que você chegou lá, né? Conta para a gente, porque ele não colocou isso na tese. Como é que você ficou acompanhando por tanto tempo? Né? Bom, então, ele tem um relato da biqueira, ele tem relato de debates que foram feitos por conta de julgamentos que o PCC fazia. Ele não cita PCC, tal. Mas, veja, é um desafio enorme. A gente cobrou dele assim, até meio de brincadeira, porque não era questão. Mas é uma daquelas questões que a gente estava discutindo, como é que se faz a pesquisa, né, quando você tem personagens que não dá para você chegar e falar assim, ó, eu quero o seu nome inteiro, né, onde é que você mora, me dá aqui que eu vou fazer um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Perfeito, professor, perfeito. Muito obrigado, viu? Eu vou só parar a gravação aqui. Não, então, mas se você quiser deixar gravando, só para fazer uma observação sobre um pouco a sua nova perspectiva Ah, sim. de trabalhar, né? Que eu diria assim, considere que assim, eu acho que como desafio possível, eu acho assim, não se coloque muito essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de você vai estudar o crime dentro das prisões, crime organizado, de facções, tal, né? Não se coloque muito a obrigação de necessariamente você ter que fazer entrevista. Né? Eu acho que é assim. Primeira coisa, né? Se você pode recorrer a processos criminais, ir atrás de inquérito, né? Talvez até conversar com operadores, seja agente penitenciário, seja promotor, juiz, tal. São outras fotos. Eu te falo, conversar diretamente com os presos é possível, pode render. Como pode não render? Nada. Nada porque o ambiente vai ser desfavorável, vai ter todo aquele clima, aquela coisa toda. Né? Não descartaria, mas eu acho que assim, você não pode colocar isso como obrigação. Dependendo de como você delimitar o que você quer estudar, e aí você, como historiador, talvez pudesse fazer um trabalho que seja menos etnográfico, no sentido de eu tenho que ir lá na biqueira, eu tenho que ir no morro, eu tenho que ir não sei aonde, tal. Talvez menos isso, e pensar assim, como que um historiador, né, pensando em fontes documentais ou outras, ele pode chegar e ajudar a pensar essa temática. Né? Como, por exemplo, olha, a própria história desses grupos que se formaram nas prisões, a gente tem relatos jornalísticos. Né? A gente tem lá, pegar os caras no Rio de Janeiro, um monte de jornalista escreveu. Agora, são fontes confiáveis? Será que dá para confiar que aquilo tal? Né? O que dali a gente pode assumir como fonte boa para uma reflexão? Né? Então, te colocar só que você não se cobre que, se você for fazer isso, necessariamente você teria que recorrer a isso, porque você mesmo viu. Esse negócio de comitê de ética é um problema. É um problema. Você consegue superar isso, mas eu diria que isso é o menor problema. O maior problema é o contato direto mesmo. Tá me deixando até mais leve. Eu estava pensando assim, nossa, cara, meu trabalho, eu quero publicar ele, né? Eu quero fazer um trabalho de excelência, eu quero, escrever um trabalho de história, o primeiro sobre
o crime organizado em Santa Catarina, para mim, é uma realização. E eu fiquei pensando, se eu não conseguir entrevista, pô, o trabalho vai ser ruim, né? Então, agora eu fico um pouco mais leve. Não, e você vê, o interlocutor que você tiver, por mais que seja confiável, eh, não sei se você vai ter como checar que ele, por exemplo, é um interlocutor, importante na organização, suficiente para te dar, né, Sim. balizamentos de reflexão. O Se eu posso te sugerir uma coisa, o Eduardo, assim, como você começou agora, é o seu primeiro semestre ou é o primeiro ano? É o primeiro semestre. Bem, então, tá no começo, tá ótimo. Eu acho que é muito importante você ler, ler o que cair na sua mão, né, que tiver esse maldito nome de crime organizado, você vai devorando, vai lendo, porque, assim, eu acho que você vai ler trabalhos de sociólogos, você vai ler trabalhos de, antropólogos, e tem pegadas diferentes. Tem alguns autores, eu volto a citar o Daniel, a minha colega daqui de São Paulo, a Vera Teles, tal. O pessoal tem muita restrição de chamar esses grupos de crime organizado, mas tem muita restrição, né? Falam que são coletivos, coletivos que atuam no crime. Você percebe que só no tratamento nominativo já é uma outra coisa, né? Por quê? Porque crime é uma apropriação que vem do direito, que vem, né, de um olhar de que esse pessoal está fora da lei. Então, quando você chama de coletivo, você está dando uma outra dimensão para esses grupos, que tudo bem, eles estão no crime, mas eles chamam de coletivo porque é um grupo que é organizado, né, que tem as suas redes de sociabilidade, que tem suas redes de cooperação e não sei o que tal, tal. Então, por isso que eu te falo, né, se você pega, vai lendo, você talvez vá conseguir identificar melhor o que você poderia estudar no contexto do seu alcance como pesquisador, dos seus interesses. É muito importante você estudar o que te interessa e o que é possível fazer no estado de Santa Catarina. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje em dia está horrível. O acesso às prisões está péssimo. Então, os pesquisadores estão tendo dificuldade enorme de acesso ao interior para fazer entrevistas, observação e tudo mais, né? Então, eu acho que assim, o tema já é complicado, né? Se a gente pensar nesses grupos, já é complicado, e adiciona ainda todas essas restrições. Então, o que eu ia te sugerir, leia o quanto for possível, não tanto para você seguir, não, é para você se inspirar naquilo que você poderia identificar como o seu objeto, vamos dizer assim, ó, não, eu vou por aqui, né, em termos de, então, porque aí você vai poder avaliar fonte, se você vai ter fonte, se não vai, até onde você pode ir com as fontes, né? Porque assim, esse é um problema que todos os pesquisadores que trabalham com essas questões, eles enfrentam, né? Como eu te falei, se você tiver acesso a alguma biblioteca, procure esse livro do Salvatore Lupo, que se chama História da Máfia. Foi publicado pela editora da Unesp. Eu acho que não vale a pena comprar, porque assim, é um livro, é um tijolo. É, assim, não, como trabalho de historiador é fantástico. Ele é muito bom. É que ali você pode, só para consultar, você pode consultar as fontes que ele pega, né? Então ele pega, por isso que eu te falo, pega muito processo judicial, teve um grande processo que foi derivado de uma denúncia de um membro da máfia que foi famoso, tal, montaram um processo com dezenas de caras que foram condenados, então, essas são as fontes básicas dele. Veja só, né? Ele está construindo a reflexão dele não a partir do que a mídia está falando, não, não, tal, questiona a todo momento, né? Quando tem um mafioso falando, ele fala, não, mas isso aqui é o mafioso falando da máfia, ele está se elogiando, ele está se protegendo a sua organização, tal, né? Então, essa leitura, quanto mais você puder fazer de autores,
Eu acho que, assim, um cuidado nós temos muitos estudos que são muito locais, muito particulares. É ler, assim, sem muito só para você ver como é que está a coisa no Ceará, como é que está a coisa aqui, tal, 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 para ver o que você poderia ter de inspiração, né. Mas você pode alçar voo mais amplo também, tentar pegar alguma coisa que seja uma história desses grupos, né, uma coisa que você delimite, fala assim: "Ó, eu vou contar aqui a história dos grupos que apareceram, tal", né. Mas coloque-se isso, que é um desafio, sem dúvida, pensar nas fontes, fontes de boa qualidade e tal, que é eu acho que é o grande desafio a todos nós que somos pesquisadores nessa área, né. Que fontes a gente usa para chegar a uma boa reflexão? Perfeito. Muito obrigado mesmo, professor. Foi uma experiência gostosa, né, infelizmente a gente Então, vai eu sempre tenho contato com a com a Viviane, e ela, sempre a gente conversa e troca muita informação. Então, se você precisar de alguma coisa, não hesite, escreva para mim. Fala assim: "Ó, professor, tem alguma indicação disso, daquilo, tal, tal, tal?". Esse é o a muito gente não faz outra coisa na vida a não ser isso, fica muito tranquilo, obrigado. Muito tá obrigado bom? mesmo. Foi uma experiência muito boa, gratificante, um conhecimento compartilhado muito grande. Foi ótimo conversar com alguém que entende tanto e que tem uma experiência, uma bagagem incrível nesse tema. Muito Tá, obrigado.